Sejam todos muito bem-vindos ao GerminaCast da AgroDetalhes. E, gente, antes de eu começar aqui agradecendo nossos patrocinadores, eu quero falar para vocês, esse episódio tá sensacional. Então, desde já, eu quero agradecer ao Sicredi Ouro Verde, ao Senar Mato Grosso, pela credibilidade no nosso trabalho, pela confiança, por mais um ano de parceria. E vamos seguindo juntos, certo? Então, gente, muito obrigada por vocês terem aceito o convite de estar aqui conosco nesse episódio aqui do GerminaCast. E assim, que responsa vocês têm, né? Mulher, então, é o protagonismo das mulheres, né? Num assunto assim, que eu acho que não só é a parte técnica, né? Mas que engloba, mas é algo assim que é muito específico no setor do agro, principalmente, né? Que tem dominado os céus do agro, como a gente fala, né? Então, eu queria agradecer vocês desde já o convite, né? E pode já começar aí falando como que foi essa parceria, o que motivou a inspiração de vocês para criar a Abramex, né? E vocês já vão contar um pouquinho da trajetória, de como que vocês constituíram essa parceria. E sejam muito bem-vindas, Vitória e Jéssica, fiquem à vontade. Espero que vocês não só contribuam, né, com a participação de vocês aqui na parte técnica, mas também assim, com o conhecimento que vocês vêm adquirindo, né, a cada comando que vocês dão aí. Então, fiquem à vontade e sejam muito bem-vindas. Obrigado pelo convite, né? Queria agradecer, é uma honra pra gente ser convidada, né, para fazer parte de um podcast. Na verdade, é o primeiro, né? Espero pedir muitos que Isso venham aí! ainda, mas é uma honra pra gente, né, fazer parte. E eu espero estar aqui e contribuir, né? Porque hoje, igual você falou, é um assunto tão importante. Espero alcançar outras mulheres, né? E a gente conseguir levar essa informação sempre mais e sempre trazer mais mulheres para esse mundo do mulheres que voam e ver drone voando aí. Isso aí. Obrigada pelo convite também. Pra gente é super bacana poder estar aqui. Vamos ver se a gente consegue agregar de alguma forma. É sempre esse nosso objetivo, poder contar um pouquinho da nossa história e trazer de verdade a nossa visão sobre como é esse mundo aí, como é estar voando sem tirar os pés do chão. Isso aí. Sempre essa responsabilidade. E como que surgiu essa parceria de vocês, a empresa? Conta um pouquinho, assim, da trajetória, de como que foi para chegar a Abramex hoje. Então, Houve alguma parceria de início, uma inspiração? Pode ir? Então, eu e a Vitória, a gente cursou faculdade... Eu sou de Alta Floresta, né? Eu nasci em Alta Floresta, então lá a gente tem uma faculdade estadual, que é o NEMAT. Então lá a gente tem os cursos de agronomia, engenharia florestal, biologia e direito. Então eu e a Vitória a gente se conheceu na faculdade, só que eu sempre cursei agronomia, terminei lá e a gente se conheceu na faculdade. Então começou quando, né? Vamos começar aí pela parte do despertar o interesse de ir para o agro. Meus pais não são produtores, né? Muito pelo contrário. Trabalham normal, sem nada ligado ao campo. Meu pai já teve alguma ligação, que meu pai era caçambeiro, então geralmente eu ia com ele fazer a colheita ali de arroz lá na nossa região, até porque a nossa região está passando por uma transição agora de pecuária para lavoura, então lá o forte mesmo sempre foi gado, então sempre foi pecuária, tanto de leite quanto de corte, né? Hoje o leite ainda é um pouco menor, né? Já saiu um pouco, mas tá nessa transição. Então, assim, eu sempre gostei dessa parte. Eu acho que foi passando o tempo, né? Chega ali terceiro ano, aquela pressão que você vai fazer. Eu sempre tive um sonho de ser médica veterinária, só que quando eu terminei o terceiro ano, isso não era uma realidade, até porque não tinha esse curso, até hoje não tem na minha cidade, e o lugar mais próximo era Sinop. Então, era uma coisa fora da minha realidade. Sim. Aí eu pensei, então vamos tentar jogar alguma coisa mais próximo que eu tô ali, né? Mas exato, que eu vou me adaptar mais certo. Comecei a agronomia, fiz o semestre, se encontrei. E aí, quando deu começo da pandemia ali, tudo fechou, né? E eu consegui um estágio. Como eu falei, eu sempre gostei da parte de medicina veterinária. Eu consegui um estágio na fazenda da UFMT, em Santo Antônio do Leveger. Eu consegui trabalhar ainda fiquei ali durante a pandemia. Trabalhei 3 meses, né? Como estagiário, cuidando lá de um semi-confinamento. Era pequenininho, porque a gente tinha era toda uma estrutura lá, era um experimento que eles estavam fazendo. E aí surgiu
outra oportunidade de estágio, lá era um estágio extracurricular, e aí outra oportunidade para Sorriso. Foi quando eu tive meu primeiro contato com o drone, né? Quando eu fiz a entrevista de emprego, que era de emprego ali, de estágio, o meu ex-chefe falou assim, não sei o que, já teve contato com drone? Eu falei, sim, na faculdade, drone de magiamento. Ele, não, drone que voa, óbvio, né? Voa, mas drone que leva veneno, faz pulverização. Aí eu falei, não, isso eu nunca vi. Isso existe? Eu falei pra ele, falou, claro que existe, aqui já tá forte, sei o quê. Eu falei, cara, vamos na hora, vamos. E aí, com isso eu trabalhei aí durante 8 meses aqui na região de Sorriso, atendendo estações de pesquisa. Só que eu não comecei como piloto, né? Eu comecei como auxiliar de campo. Então, basicamente, eu fazia todo o protocolo das caudas, né? Cauda, dosar certinho, né? Então, foi aí o meu primeiro contato com o drone mesmo de pulverização. Sim, que legal. Eu já caí de paraquedas. Aí igual a Vitória vai até falar, e foi onde a gente já se conhecia na faculdade, então ali ainda cheguei a fazer umas matérias com a Vitória, porque tem algumas matérias que batem, né? Então eu cheguei a puxar do curso de engenharia florestal e foi lá que a gente se conheceu, e quando eu subi para Cuiabá, a Vitória vai falar aí depois, ela também estava lá em Cuiabá, então a gente conseguiu se ajudar ali nesse meio termo de estágio, pandemia, e aí começou uma parceria. A Vitória, então, formou engenharia florestal. Sou engenheira florestal, formada na Unemate também, lá em Alta Floresta, e eu cresci em Colniza, que é o fundo do Mato Grosso, lá, longinho de tudo, mas fui para Alta Floresta para estudar. Também caí de paraquedas na engenharia florestal, mas me apaixonei pela profissão. E aí, vendo a agronomia, tendo contato, eu já tinha vontade de cursar também. Hoje em dia eu curso, consigo fazer isso, mas formar na pandemia foi a maior loucura, assim. Veio todo aquele processo, era bem na época de estágio, TCC, toda aquela correria, e a pandemia fechou tudo, e eu tive a oportunidade de trabalhar num escritório de assessoria ambiental, lá em Cuiabá. Foi meu primeiro contato, assim, literalmente para campo, fazer serviço. Eu já tive o contato com o drone de mapeamento nessa época. E aí a Jéssica chegou falando, não, tem um drone que é de pulverização. E aí vai pesquisar, era tudo novidade. A gente achava que era coisa de outro mundo, assim. Não era uma realidade muito conhecida no Mato Grosso. E aí eu já estava um tempo na empresa, eu falei, vamos comprar um negócio desse pra gente poder pulverizar? E aí, muitos anos longe de casa e tudo mais, eu falei, que tal a gente ir pra Colniza? Lá não tem ninguém que faz esse tipo de serviço. E a realidade de lá são áreas muito declivosas, tem muito morro, muita falta de acesso. Falei, nossa, esse equipamento vai ser perfeito para lá. E o forte lá é a pastagem, né? O maior interesse. Então, falei, vamos para lá. Embarcamos, fizemos umas economias aí. É igual assim, eu sempre falo, só cortando a Vitória um pouco, desculpa. Eu sempre falo, eu tinha um palio, uma pop e um sonho. Foi vendendo as economias. Aquela loucura assim, que acha que, fez as contas, vai dar certo, eu já compro, já começo a trabalhar. Ele vai ano que vem eu tô na praia e tô rica. Tipo assim. Era isso, mas assim, eu sempre falo que a gente tem que ter um pouco de ato de coragem. Hoje, pensando um pouco assim, não sei se a gente teria toda essa coragem. O tio da Vitória também tem uma participação especial nisso, porque ele que deu um gás assim, falou, vai, faz mesmo. Minha família já era de empreender, fazer as coisas por conta e tudo mais. Ele falou, gente, isso é muito legal lá pra região. Olha ele aí. tem uma pequena propriedade lá, ele falou, não, eu contrataria o serviço de vocês, vai dar super certo. Olha aí. E a gente sabia dessa realidade. E aí eu falei, Jéssica, você vai virar piloto, então é lá que você vai ser piloto de verdade. lá é complicado. E aí, assim, surgiu a nossa sociedade, nossa parceria aí. Isso já fazem 3 anos. 3 anos. E vocês foram pra lá, então, em Colniza. Isso. Abriram lá a empresa. Lá. Primeiro drone da cidade É, lá. olha, que legal. Tem a parte boa. Eu olhando aqui, fui com a mudancinha, tô indo. Quando eu dei uma olhada, falei, cara, cadê os pastos limpos daqui? Onde que tem uma Não pastagem? pasto óbvio, tinha pasto, Aham. mas assim, falei, aonde que tá sem árvore aqui? Meu Deus, cada metro quadrado é um coqueiro. Meu Deus, aí eu cheguei lá, a Vitória falou, aqui a gente vai ver se você é piloto ou você não é. Aqui separa as crianças das pessoas adultas. A gente trabalhou 1 ano por lá e foi nosso primeiro contato, assim, prestando serviço. Primeiro impacto de um mercado de trabalho totalmente diferente das pessoas que a gente convivia, da realidade aqui pra cima. Foi
legal a experiência de voltar, foi de muito aprendizado, mas foi lá também que a gente passou por dificuldades, né? A gente não foi como a gente imaginava, a aceitação das pessoas. É mesmo. Mais. Teve desafio, então, por serem mulheres ou por ser do ramo do drone? Os dois. Os dois. A gente teve o nosso primeiro impasse foi lidar com as propriedades em si. São propriedades que não são tecnificadas, não tem assessoria. As pessoas fazem literalmente o mínimo do mínimo. Nem o arroz com feijão, o mínimo do mínimo. Então a gente encontrava lá muito obstáculo, as propriedades não tinham acesso, às vezes as pessoas queriam que a sede é aqui, vocês vão lá, dá 5 km, manda o drone lá, sobe no morro. Não era coisa que nem carro ia. Então assim, acho que o pior de tudo foi chegar lá com a tecnologia e falar assim, não, dá pra fazer 10 litros por hectare e vai ficar bom. O cara falava, não é possível, eu preciso usar muita água, muito produto para eu conseguir ter um controle de pragas eficiente e tudo mais. Então a gente chegou com essa novidade, assim, foi o que mais deixou a galera chocada. E o fato de ser mulher também. Né? Então, assim, igual Coniza, ela, para quem não sabe, ela é capital do café do Mato Grosso, então ele tem a maior produção de café. E assim, quando a gente pensa, a maior produção de café, a gente pensa geralmente em grandes escalas, né? Só que lá são pequenas propriedades que variam aí de 3 a 10 hectares no máximo. Então são várias propriedades. Se você lá tem as linhas, né? Então você pega a linha 32, cara, todo mundo planta um pouquinho de café. E não é nada mecanizado, exato, né? Tudo a galera é tudo manual. Exato, tudo manual, bomba costal. Então assim, imagina para um produtor que está acostumado a passar veneno na pastagem, fazer o controle, e ele usar de 20 a 36 bombas para fazer 1 hectare. Aí chega a gente... Na costal. Imagina. Aí chega a gente, 2 meninas, chega lá e fala, não, vou fazer com 10 falando coisa pra eles de outro mundo, né? Porque exato, essa era a dificuldade, né? Não, tinha gente que olhava na nossa cara e falava assim, não presta. Não, falava, exatamente, não presta. Aí a gente falava, eu te entendo o que o senhor fala, mas dá uma oportunidade, a gente precisa mostrar, se o senhor não se a gente não fizer, o senhor não vai saber nunca. O pessoal lá pra cima já usam já essa tecnologia, então assim, vamos dar 1 hectare, eu falava pra eles assim, pra gente testar, fazer, e aí foi indo, foi devagarzinho, foi um boca a boca. Primeiro mapeamento que eu fui fazer, eu fiz ele de cavalo. De tão bom que era acesso. Na hora que chegou lá, o cara falou assim, o cavalo tá arriado. Eu falei, pra mim. Pra mim, a gente vai fazer um mapa de cavalo. Eu falei, ficou bom, hein? Aí ele, por quê? Tem algum problema? Eu falei, nenhum. Estamos indo agora. Vamos pilota um drone, o que é um cavalo? Aí rodamos a área, tudo. Ele falou, ficou bom. Eu falei, nossa, excelente, não precisei nem andar, né? Mas aí, assim, é desafiador. E aí, o que acontece? Como não tinha essa tecnologia, e lá, igual a Vitória fala, não é porque as pessoas que estão lá não querem fazer. Lá pra gente falta informação, falta pessoas qualificadas para ajudar o produtor, falta, na verdade, é a palavra certa, falta pessoas qualificadas e falta assistência técnica. Olha, então, instruir, exato, né? Pra falar assim, vamos fazer desse jeito, vamos fazer de outro, e assim, existem vendedores e vendedores, né? A gente podia muito bem ir lá e falar assim, vamos jogar uma dosagem super alta, né? Como a gente já pegou, né, Vitória? Então eu falava assim, olha, eu, na minha humilde opinião, sempre cheguei assim, em todo lugar que eu chego, não entendo, sempre falo, acho que o senhor entende mais, eu acho que não precisa, vamos fazer desse jeito, vamos tentar, não sei o que, vamos fazer só 1 hectare então, se ficar bom, aí a gente faz. Então, isso que falta um pouco. Falta ou faltava, né? Que agora as pessoas... agora já mudou. Exato. Né? Já tá, as pessoas já estão mais atentas, entendeu? Então, assim... Aí chegou essa tecnologia e aí o desafio de ser mulher, né? Sim. Quando as pessoas olhavam, porque são galões de 20 litros, aí falavam, você consegue levar? Mas vocês vão dar conta de fazer? Vão dar conta. Não, mas por que vocês não têm uma pessoa que faz isso pra vocês? Sempre rolava essa dúvida, assim. Então a gente teve impasses,
Do mesmo jeito que teve muitas pessoas queridas, não? O cara falava assim, eu vi no Globo Rural, existe isso mesmo. Que legal, né? Porque existe até a comunidade, né? Mulheres que voam, né? Como que foi essa transição também para vocês? De fazer parte da comunidade, enfim, ter esse relacionamento com elas, né? Então, eu falo que na vida nada é por acaso, né? Fui fazer uma área, era um café, dava 1 hectare e pouquinho, né? E aí, assim, imagina uma final de Libertadores, assim. Tecnologia nova, entendeu? Uma segunda área, eu acho que eu fui fazer. E aí chegou lá aquele café, tinha umas árvores no meio. Comecei a mapear, eu falei, meu Deus. Nervosismo, né? Sim, é desafiador, né? Sabia pilotar, mas assim, o medo, eu falo que ele é um impasse, ele trava a gente, mesmo a gente sabendo fazer. E aí eu sei que eu rodeei o drone, abri o drone, fizemos a cauda, a Vitória olhou pra ele, eu também olhei e eu levantei. Na hora que eu levantei, que eu joguei ele pro lado, um braço fechou, que eu esqueci de fechar e ele caiu lá de cima. E todo mundo, ainda bem que assim, eu sempre falava assim, vamos ficar com segurança, então, todo mundo, graças a Deus não aconteceu nada, mas podia, se tem muita gente perto, mas a gente sempre tomou esse cuidado. Sempre cuidou. Mas é muito engraçado. A segunda área da grande empresa que estava recém começando, uma queda do drone. Aí foi um momento de desespero. A gente aí entrou, falei, nossa, cai mesmo, né? Agora eu levou no chão, o risco ia cair. Mas a pecinha que tá atrás manda demais também. Eu acredito que foi um pouco de falta de experiência, né? Não conferir, não fazer esse checklist que a gente tem que fazer. E aí, quando a gente comprou esse drone, foi em Ribeirão Preto. E a gente tinha cotado aqui no Mato Grosso, só que ele ficava assim, muito mais caro. A loja não tinha aberto ainda, a logística não era tão interessante. Isso há 3 anos atrás não era uma realidade. Aí ser fácil acesso. Liguei para um cara que se chama Marco Antônio Fabres. Falei, cara, derrubei o drone, não sei o que. Ele, onde você comprou? Aí eu falei, não foi com você. Falei, cara, me ajuda, pelo amor de Deus, tô desesperada, tenho que levar esse drone. Ia lá em São Paulo e assim, as baterias do drone, eu posso despachar ele por avião, vamos dizer, para ser uma logística melhor. Só que as baterias não vão no avião, então eu tinha que mandar de transportador. Então, assim, era inviável eu levar. Então, assim, era inviável. Falei, me ajuda, você tá aí em Sorriso. Aí ele me assim, tá bom, traz aqui, não comprou comigo, mas eu vou te ajudar. Então, chegamos lá, ganhamos um expor, né, que o barato sai caro, né? Assistência. Sim. E aí, se eu não tô enganada, foi o primeiro drone que o Marco arrumou na loja dele. Que é uma assistência ali em Sorriso que tem. E daí surgiu... Por isso que eu falo que nada é por acaso. Lá a gente contou um pouco da nossa história, da loucura que era, começava a mostrar os vídeos, ele, meu Deus, tá doido. Nossa, pelo amor de Deus, que área é essa? E aí ele falou, meninas, gostei da história de vocês, vamos se ajudar. Falei, fechou, vai. Alguém tá confiando aí. Que dá certo. Então por isso que eu falei que nada é por acaso. E aí a gente conheceu o Marcos, e aí que ele antigamente era DS, hoje é Farm Solution. E dentro da Farm Solution a gente conheceu depois a Mulheres que Voam. Então, Mulheres que Voam, ela não é muito antiga, ela vai ter uns 2 anos recente pra cá, que foi a nossa inspiração, né? E aí eu conheci a Isa no Show Safra de 2023, onde ela apresentou pra gente Mulheres que Voam e falou, vem fazer parte da comunidade. Mas assim, de 2 anos pra cá. Então, antes disso, a gente não tinha nenhuma inspiração, não. A gente foi o peito e a coragem mesmo. Foi quando aconteceu esse problema, digamos assim, que foi a nossa maior oportunidade. Porque essa questão de inspiração e tudo mais é muito difícil quando você não tem uma referência. O Marco se tornou, que ele foi um grande parceiro mesmo, assim, por ter ajudado a gente a arrumar o drone e por ser uma referência. Hoje em dia, a propriedade dele é referência. São 3.500 hectares totalmente pulverizados de drone. Então, no Instagram ele também conta um pouco dessa história, é muito bacana. E se tornou a nossa inspiração. E daí surgiu a parceria com a Farm, que são quem ajuda a gente na hora do que o trem aperta. E veio junto disso o Mulheres que Voam, que é literalmente uma comunidade muito bacana de participar. E foi exatamente na transição que a gente conheceu, a gente veio no Show Safra em 2023,
só para conhecer, nossa primeira oportunidade. O Marco já vinha chamando a gente, tem demanda aqui para cima, vem trabalhar com lavoura. Isso vocês já trabalhavam lá em Coniza. A gente ficou trabalhando um ano lá. Um ano lá. E aí o Marco começou a falar, olha, tem uma demanda aqui, tem tal coisa aqui. Vem pra Sinop, vem pra Sorriso, tem muita demanda. E aí eu falei pra Jéssica, tá, a gente tava com muito medo de ir pra lá, porque lidar com lavoura, tinha esse receio que aqui todo mundo ia ter dinheiro pra comprar um drone e ninguém iria precisar de uma prestação de serviço. E a gente começou a ver que não, sempre precisa de um socorro. Hoje em dia, com o que a gente trabalha, que é mais ensaios de pesquisa, vitrines diárias, pequenas demandas, né? Então a gente viu a existência dessa oportunidade e o Marco sempre chamando, convidando a gente. E como que vocês vieram parar em Lucas do Rio Verde? Essa aí é mais uma aventura. Foi, a gente veio no Show Safra em 2023, assim, primeira oportunidade, sempre ouvia falar da feira e era um sonho poder vir. Viemos totalmente perdidas, não sabia onde que encostava naquela feira daquele tamanho, tanta coisa para ver. E já se apaixonamos pela cidade, né? De cara, assim, não tem como você visitar e não se apaixonar. E lá a gente ficou no stand com o pessoal da Farm, fomos fazendo amizade e todo mundo falava assim, nossa, tem muita demanda aqui, porque vocês não vêm, tudo mais. Quando a gente falou assim, olha, acho que é um momento interessante da gente crescer, ir para lá, e ir de frente com grandes áreas, com outras empresas que já estão estabelecidas no mercado há mais tempo, a gente falou na hora, Lucas do Rio Verde. Mas foi assim, totalmente desafiador, porque a gente não tinha ninguém aqui, não tinha família, não conheciam ninguém. Não conhecia ninguém. Tinha o Marco em Sorriso ali, que sempre incentivava a gente. Ainda chegou a dar uma calçada na gente, arrumou bastante área pra gente fazer. As primeiras áreas grandes que a gente fez de lavoura com o nosso drone foi ele que indicou. Então, assim, a gente tinha ainda o respaldo. Ele falava, meninas, vai dar certo, fica tranquila, a gente tá aqui pra se ajudar. E realmente foi isso mesmo. Quanto tempo que vocês estão com a empresa aqui em Lucas? Vai fazer 2 anos. E a gente foi conhecer elas lá em São Paulo. Gente, olha que vergonha, né? Mas a gente estava no Congresso Nacional das Mulheres. E aí a gente olhou assim, mulheres que voam, o stand e tal, não sei o quê, drone. Eu falei, gente, mulheres que voam, que trem legal, né? Vamos lá conhecer essas mulheres e tal. E a gente já pensando pro Show Safra, porque a gente já estava organizando o Show Safra. E tanto que elas eram tão cogitadas lá dentro, a gente não conseguiu falar com elas. A gente foi várias vezes no stand e elas sempre ocupadas, sempre explicando sobre os drones, não sei o quê. E aí a gente conversou com uma outra moça que estava, que eu não lembro o nome dela. A Isa. A Isa é a fundadora do projeto, ela que encabeçou toda a estrutura e uniu todas as mulheres. Olha só. E ela falou assim, então, elas são... De onde que vocês são? A gente, de Lucas do Rio Verde. As meninas também são de lá. Não é possível, na hora que eu achei, como assim, né? E a gente não conhece elas, a gente não sabia do trabalho delas. E aí a gente não conseguiu falar com elas lá. Mas aí a gente pegou o telefone, vamos conversar com essas mulheres. E hoje elas estão aqui, tá vendo? Dá certo. Eu falo assim que a Farm, o Marcos e a Isa, principalmente a Isa também, ela tem um papel muito importante na nossa empresa, porque ela é uma das pessoas que sempre incentivou a gente, sempre acreditou e fez esse projeto. O projeto, qual que é o intuito do projeto? A gente sempre aproximar as mulheres, tem grupo no WhatsApp, a gente sempre troca informações, porque assim, eu tenho outros grupos de drone, vejo que as pessoas são bem comunicativas. Só que quando a gente fala de drone de pulverização, sempre vem o masculino. A gente, então, assim, a Isa pensou nisso, foi tudo bem estruturado. Ela falou, meninas, vamos pra cima, vamos unir essas mulheres que estão aí espalhadas pelo Brasil. E aí, tipo assim, quando a gente entrou no grupo, eu falei, gente... Tem muita mulher! Mulher que vai pro campo, piloto, instrutora. Que bacana. Então, assim... No Brasil todo, assim, é uma comunidade bem grande. Você vê, as pessoas têm uma propriedade e elas conseguem pilotar e tem muita mulher à frente disso, porque é um mercado. E a comunidade, ela oferece cursos, capacitação, assim, para as mulheres também, ou é mais... Sim, sim. É troca de... Não, é assim, a Isa, né, que é quem tá à frente do projeto, lá no Sul, que ela é de lá, na verdade, ela conseguiu
organizar muito mais eventos para reunir essas mulheres. Ela já conseguiu dar curso pelo Senar, por exemplo. Já é uma realidade lá. Sim. No Mato Grosso ainda a gente vai estar estudando isso. Já que a gente vai resolver esse problema. Mas é realmente uma comunidade para incentivar. E assim, o nosso grupo tem mulheres que ainda nem trabalham com isso. Esses dias atrás foi uma professora de matemática. Ela falou, eu sou apaixonada, eu quero aprender. Pode trocar ideia, experiência. Então tem todo esse respaldo. É literalmente uma comunidade para se ajudar. Que legal. E ajudou muito a gente, porque a gente se mudou para Lucas. Não foi fácil vir para cá sem nada, assim. Literalmente foi 2023 ali, a gente veio no Show Safra e no final do ano foi difícil. Foi muito legal, porque a gente teve a oportunidade de cuidar de uma área dentro do Show Safra, de um stand, ajudar na condução ali das plantinhas que ficam para demonstrar, né, da vitrine. Foi muito legal pra gente poder participar disso. Mas a gente já tava meio desanimada, falou assim, não, tem tanta oportunidade aqui, vamos procurar outra coisa. Vai que o drone não aqui não vai dar certo. E aí acabou acontecendo. E a Isa sempre falava, gente, vocês não podem desistir. A gente trocava ideia no grupo, como que tá essa questão? Não desiste, não desiste. Vambora. E acabou dando certo, as demandas foram aumentando. E pra fechar com chave de ouro, no ano passado a gente foi convidada para o congresso como palestrante. Nossa, gente. Não, elas estavam demais, hein? Foi uma virada de chave, foi uma experiência, assim, muito inspiradora. Ver tanta mulher incrível, assim, tem de todos os ramos, não só de drone, não só de donas de fazenda, mas dentro de empresas, ver que tem tanta mulher querendo realmente abraçar as oportunidades e fazer dar certo. Então, assim, foi muito inspirador estar no congresso ali com tanta mulher. A gente nunca tinha conseguido se organizar para ir, já tinha escutado do evento. E aí, lá teve muita troca, foi muito legal. Que você falou que a gente não conseguia parar, porque a gente conversa demais. A gente já deu pra perceber, né? A gente fala muito, e aí chegava todo mundo e falava assim, nossa, nunca imaginei que eu, mulher, poderia. Vocês são piloto mesmo, vocês conseguem. A gente escutou. E a gente ouviu muita história disso, então foi muito legal ver realidades diferentes. Coisa que pra gente é tão comum ali, mas pra algumas pessoas não chegou essa realidade ainda, tá? É um mercado crescente. Mas é igual eu falo pra Vitória. Pra gente, o drone, uma conversa que tá ali todos os dias, né? Então, assim, pra gente, a gente pensa que, meu Deus, todo mundo sempre vai saber, sempre vai estar a par disso, mas não é, porque a gente vive isso. E aí, quando a gente sai um pouco pra fora, igual foi no congresso, as mulheres falando isso, não sei, nossa, será que eu dou conta? Gente, acho que todo mundo que tem vontade vai dar conta. Não é uma coisa de 7 cabeças e nem vai ser. E a gente tá aqui pra se ajudar. É por isso que eu gosto. Tem gente que manda mensagem, gente, como que é? Cara, vamos pra cima. O que você precisa? Você precisa que a gente vá na fazenda, que a gente tenta estruturar uma estrutura pra você. Precisa, Jéssica, não tá rendendo, não sei o que. Tá, vamos ver o que você tá fazendo de errado. Às vezes tem alguma coisa, a gente pode mudar o tipo de estrutura, a gente pode cortar um mapa no meio para ver conseguir render, entendeu? Então, assim, eu sempre estou à disposição, porque eu sempre falo para a Vitória, quando a gente está ajudando alguém, a gente aprende alguma coisa. Com certeza. Então, assim, para mim é o meu maior prazer, assim, alguém me perguntar alguma coisa e eu conseguir explicar, eu conseguir ajudar e conseguir inspirar a pessoa, né? Sim. Porque isso, querendo ou não, vai trazendo isso pra gente e quanto maior ficar, melhor é. Então a gente sempre está disseminando as informações do campo, principalmente para as mulheres. Para as mulheres, né? E eu vejo assim que como é difícil, né, ter uma empresa desse tipo sendo direcionada por mulheres. Então, assim, quando a gente vê algo nesse sentido, a gente fica, assim, é inspirador mesmo. E eu preciso parabenizar vocês, porque vocês são muito queridas, né? Em pouco super tempo, né, simples e cresceram dessa forma. A gente agradece demais, assim. E o nosso intuito de verdade é realmente levar essa tecnologia. A gente quer ver mais e mais pessoas, porque eu acho que o drone de pulverização, ele marca uma revolução na agricultura. Isso aí eu acho que é uma realidade que não vai deixar de existir. Óbvio, ela tem tendências, tem muitas coisas a melhorar, tem tendência a crescer ainda mais, mas o nosso objetivo, como a Jéssica estava falando, é sempre que tiver oportunidade, a gente chega num produtor e fala, mas por que você não tem um drone aí? sempre assim. E existe diferentes tipos de drone, né, que vocês trabalham, Sim, né? Então, existe. Como que seria, assim, essa diferença? Como que é a aplicação? Vocês comentaram bastante esse de pulverização. Como que se dá a parte técnica dele, assim,
numa propriedade, né? Numa área? Como então, hoje a gente pode definir o drone de pulverização, a gente vai ver a realidade de cada propriedade. Existem propriedades de 100 hectares, de 1.000 hectares. Então, a gente sempre tem que ver qual é a realidade do produtor. Se um produtor ele tem uma área de 100 hectares, eu não vejo a necessidade dele ter um T50, que é a última geração. Então, ele pode ter um T25 ou um T20P. Então, a gente sempre vai estudar a realidade de cada produtor. Porque, a não ser que assim, Jéssica, eu quero ter o drone, mas eu também quero prestar serviço para um vizinho. Depois que eu terminar minha área, se sobrar, aí é uma outra conversa. É por isso que cada propriedade tem uma particularidade. Hoje a gente trabalha e a gente tem 2 drones, né? A gente tem um T10, que ele é de 10 litros, e a gente tem um T25. Então, o T25, a gente destinou ele para as maiores áreas, porque o rendimento dele é melhor, e a gente destinou o T10 para áreas menores. Igual, a gente tem área de estação de pesquisa que é meio hectare. Então, assim, para que eu vou levar um drone que faz aí, em média, por hora, aí vai dar 12, 13 hectares, sendo que eu posso levar um menor, que a manutenção, vamos dizer, faz a mesma coisa, a manutenção é menor, o custo é menor. Então, assim, a gente sempre tem que avaliar. E é isso que a gente fala pro produtor, você tem que avaliar e você tem que saber o que cabe no seu bolso. Eu podia vir aqui vender a melhor estrutura para você, o gerador mais caro, a estrutura, a carretinha mais fera. Tá, só que como que é? Qual que é a sua realidade? O que cabe no seu bolso? Então a gente vai ver. Cabe no seu bolso menor? Então vamos começar com o menor, ver se o senhor vai gostar. Exato, se você vai se adaptar. Hoje eu falo assim que drone é uma coisa bem acessível, né, comparado às outras máquinas, valores de outras máquinas. Só que a gente tem um grande impasse aí. Hoje ainda falta gente qualificada para fazer as operações. Não é uma coisa fácil, só que é igual eu vou e volto. Não é tão fácil. A gente tem alguns critérios a seguir, algumas regulamentações. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Não é só ligar aí, né? Exato, seria muito mais fácil, né? Só ligar aí. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado até para não queimar a tecnologia. É uma tecnologia que chegou nova. Tem fez pessoas um boom, assim, se tornou popular muito rápido. Tem evoluído muito rápido também. Tem pessoas que é resistente ainda, então a gente tem que ter esse cuidado pra gente não queimar essa tecnologia, porque é uma coisa boa. É uma coisa que veio para ficar. Então, é o que a gente sempre fala. Tem suas particularidades. Você perguntou sobre as diferenças entre os drones, né? Antigamente era mais conhecido o drone de magiamento, né? Ele era utilizado basicamente para tirar fotos aéreas. Era basicamente essa função. Mas hoje em dia já tem diversas aplicações para o drone de mapeamento, que a gente define assim, bem básico. O drone grande e o drone pequeno. No nosso dia a dia, assim, o grande, porque a gente já sabe que a linha Agras, que é a linha voltada para pulverização, já é mais robusto. Então, ele já é bem maior. Então, o drone de mapeamento é o dronezinho. É um dronezinho pequenininho que ele vai fazer magiamento. Tem diversos termos técnicos, mas assim, basicamente, você tem a possibilidade de gerar ortomosaicos, que são imagens georreferenciadas da área com uma precisão muito boa, fazer análise dependendo da densidade da planta, por cor, aí é um sensoriamento, um negócio bem mais específico. É óbvio que nenhum produtor vai falar assim, nossa, hoje eu vou pegar um drone para fazer tal coisa. Ele vai estudar a necessidade dele. E entra o que a Jéssica falou. O de pulverização também. O de pulverização foi muito interessante a entrada dele no mercado, porque ele conseguiu atender diferentes demandas dentro da propriedade. Eu tenho uma área que tem drenos, é uma área alagada. No sul existe muito, né? Áreas que são alagadas. Eu não consigo entrar com maquinário. Ou chove muito nessa região, nessa época, eu não consigo entrar. Então, o drone entra. Eu tenho uma área que é muito morrada, é de difícil acesso, então entra o drone de pulverização. Então, assim, o drone, ele é uma ferramenta versátil. Qualquer um dos dois, o de mapeamento e o de pulverização, que deve ser adaptado de acordo com a realidade da propriedade. Então, não é tão simples de comprar e assim, você tem que estudar direitinho o que vai te atender da melhor forma. Para aquele produtor que está pensando em comprar, o que vocês pontuam para eles assim que é benefício do drone em relação à pulverização habitual, né, que a gente utiliza? O que vocês pontuariam? Pode falar muita coisa. A gente passa aqui o dia
a noite inteira falando sobre as vantagens. As testemunhas de drone. Mas assim, como vantagem do drone de pulverização em comparação com um autopropelido, a gente tem a compactação do solo, o amassamento das plantas. Aí entra também questões de qualidade da aplicação. Isso tem estudos que já comprovam que com o drone a gente tem a possibilidade de chegar até o bacheiro das plantas, de uma soja, de um milho, que seja, e na fruticultura principalmente. Pensando na agricultura familiar em si, o drone foi uma ferramenta muito interessante, porque banana, outras frutíferas no geral que demandam de uma aplicação, e muitas vezes você não consegue fazer dali do chão ou com uma máquina, não consegue chegar tão perto. No café, por exemplo, foi uma ferramenta assim que revolucionou o estilo da aplicação das pessoas, né, que trabalham com isso, por conta dessa possibilidade de gerar uma boa aplicação, você não ter tanto contato com o produto químico, você consegue se manter numa distância segura, você não tem nenhum atrito com a planta, né? Que muitas vezes, vamos dizer, no milho esse é um dos problemas. Sim. Quando tá pendoando. Quando tá pendoando ali, você já não consegue mais passar sem prejudicar de alguma forma a planta. Então tem muitos benefícios. E o principal deles que eu falo, o drone ele envolve muita sustentabilidade. A queima de combustíveis fósseis, a economia de água, a redução de insumos, que hoje em dia isso é possível, né? Você pode fazer a utilização de menos produtos químicos para fazer controle de praga. E uma aplicação mais certeira, né? Em determinado lugar, preciso passar essa quantidade. Exato. Mais produtividade e menos perda, né? Esse conceito mais aplicável. Exato. Hoje, igual estava falando, existe a taxa variável, né? Igual. Se a gente tem algumas reboleiras, vamos dizer, num talhão de 50 hectares, eu tenho ali 3, 4 reboleiras. Para que eu vou aplicar nos 50 hectares, sendo que eu posso aplicar ali em cada reboleira que vai dar 2 hectares? Então, olha a economia que eu estou tendo. Exatamente. E aí, o que mais pega mesmo, a vantagem assim, que mais pega no produtor é o amassamento. Porque cada hectare ali, ele vai ganhar 2 sacos por hectare de amassamento. Então, assim, se você for fazer a conta, cada 400 hectares ali é uma base, ali, uma média, não estou me lembrando bem de cabeça, mas se eu não me engano você paga o drone em 2 safras. É um equipamento acessível comparado. E ele é acessível comparado com o preço de um pulverizador, um autopropelido, e tá ali, né? É mais fácil, assim, ó, choveu, igual a gente tá tendo muita dificuldade esse ano com chuva, né? Igual tá tendo. Então, assim, entrou, o pulverizador atolou. Compactou o solo. Já compactou o solo, já estragou, já. Então, o drone não, choveu, o tempo firmou, passou 30 minutos, vamos entrar com a aplicação. Não tem problema. Hoje, no Mato Grosso, a gente já tem fazendas que trabalham com as 3 tecnologias: drone, avião e pulverizador. Já é uma realidade de alguns grupos grandes grandes áreas, que né? comporta, né, isso. Então, assim, eu acho que nenhuma tecnologia substitui a outra. Acho que complementa, né? Complementa, e é possível. Por isso que a gente fala tanto que tem que analisar a demanda, estudar realmente o que a pessoa precisa ali, a realidade de cada produtor. Porque hoje o maior impedimento do drone é realmente o rendimento operacional. A quantidade de área que é possível fazer por dia com um equipamento, isso considerando um só, né? Se for pensar em mais, não existe empecilhos. Mas o rendimento do avião, por exemplo, é indiscutível. E ele não tem o mesmo alcance, vamos dizer, que o drone, nem que o pulverizador. É diferente. Tem diferença das tecnologias, mas cada um serve. Pensando em uma grande área, faz todo sentido você utilizar o avião, porque rende muito mais. Você consegue fazer, pegar uma área maior, né? Fazer então, rápido. Fazer rápido. Fazer mais rápido. E, assim, a qualidade do avião também não tem nem o que discutir, porque a gente também usa baixa vazão. Então, assim, o avião, a gente fala, apesar de rolar boatos aí que tem uma treta. De avião, mas, assim, o avião, ele trouxe isso, porque ele usa baixa vazão. Então, ele que abriu as portas, né? E o drone melhorado. É igual eu falo, se a gente tem isso na mão, se eu posso melhorar certas tecnologias, por que eu não vou melhorar e por que eu não vou usar? É igual a Vitória falou aí da economia de água. Gente, aqui no Brasil, a gente, principalmente no Mato Grosso, a gente é farto de água, a gente não paga água. Então, lá pra fora, soma aí, daí eu acho que dá dólar lá, cada litro de água. Então, assim, se você for pensar numa operação de drone, olha o tanto que a gente economiza.
Saiu vários estudos a respeito dos benefícios do drone, né? Mas é a maior discussão hoje em dia, o autopropelido. Todo mundo fala que tem que colocar bastante água para fazer efeito. Mas já dizia, né? Vou até falar, é polêmico, já dizia. Se a água matasse, nós não colocava veneno. Né? Água conhecida, assim, vai dar certo. Não precisava colocar, né? Mas assim, igual a gente fala, a gente brinca, mas nenhuma tecnologia substitui a outra. Só que se a gente pode melhorar, a gente sempre vai conseguir melhorar, né? Então essa é a vantagem. E o milho, quando tá pendoando aí, a galera, drone, vamos pra cima, ajudar. Exato. E é isso aí. Para todo mundo, né? É isso aí. E existe alguma regulamentação específica, tipo, ligar e subir, ou existe bastante não regulamentação. tem até para você pilotar, isso, né? Precisa ter uma licença para a pessoa que vai pilotar o drone. Ela precisa fazer um curso, ela precisa... Como que é? Explica pra hoje nós, a gente tem um curso CAR, né? Que eu falo que é a habilitação dos drones. Hoje, praticamente, todas as empresas que vendem drone, ela já inclui no valor do drone esse CAR. Mas quem não for comprar, só quer fazer o curso, também existe esse curso que as pessoas dão. Inclusive, mulheres que vão dar esse curso, que é o DJI Academy e o CAR. Então, assim, vamos lá, primeiro passo. Para eu pilotar um drone, não é só pilotar, então eu tenho que ter o CAR. Para eu conseguir fazer a manipulação de todos os químicos ali, eu preciso ter o NR 37.1, se eu não me engano, que é ali mexer com os agrotóxicos, né? São licenças específicas, assim, tipo assim. São cursos que vai te dar a possibilidade de aprender. E isso é requisitado pelo Ministério da Agricultura. É regulamentado então, por ele. É só comprar, adquirir, ligar e mandar para E aí tem das áreas também, né? Que a gente precisa estar registrado na ANAC. A gente precisa estar com registro no Ministério da Agricultura, no INDEA e tem o DCEA, que a gente tem que enviar os relatórios. Então, assim, tem todo um protocolo. É interessante falar que isso é para prestadores de serviço. Dentro de uma propriedade rural, se ele tem o interesse, obviamente ele vai ter que fazer o registro dessa aeronave na ANAC, apresentar realmente que ele comprou para uso próprio. Daí ele não pode atender o vizinho, é para uso próprio. Mas se ele for utilizar só dentro da propriedade, ele não precisa ter todo ele precisa do CAR. Só do CAR. Que daí quando ele comprar o drone, provavelmente ele já vai ter feito o curso, né? Então, assim, ele já tá habilitado, ele já pode. E aí entra a questão que a gente sempre fala, né? A gente indica para todo mundo ter um contato. Não é algo assim, vou levantar e vou brincar com ele, ficar jogando ele pra lá e pra cá, como aconteceu muitas vezes com de foto. Que hoje em dia também tem que ser totalmente regulamentado, né? É interessante fazer, às vezes, as empresas sérias, elas vão fazer uma entrega técnica, então ela vai te ensinar a pilotar. Exatamente. E além disso, você precisa ter essa experiência de lidar com produtos químicos. Você está lidando com defensiva agrícola. Então vem essa parte agrícola também junto com o de pulverização, né? Você precisa ter alguém para... Como se fosse um receituário, né? Você precisa ter um agrônomo que assina. Isso, a gente precisa tudo. E aí, quando a gente precisa colocar no site do IDEA receituário agronômico, a propriedade que a gente pulverizou, o horário que a gente pulverizou. Então, assim... O produto se ele tem recomendação aérea ou não. Então, a gente sempre toma esses cuidados, né? Mas a gente sempre indica que não levar para um lado assim, eu sei mexer com tecnologia, eu vou saber pilotar o drone, porque em algum momento, mesmo tendo um receituário agronômico, por utilizar uma baixa evasão, pode dar incompatibilidade, pode ter uma incompatibilidade química, física, de alguma forma, esse negócio vai entupir o bico, tal coisa. Então a gente fala, tem esse contato também com a realidade de uma propriedade, para você poder conhecer a área, conhecer o tipo de aplicação, o que você está fazendo. Eu falo assim, que quando a gente não sabe, só vai lá e faz no robozinho, né, que é muito fácil fazer isso com drone, você, eu programei lá, tá tudo bem, mas você tem que entender de verdade o que você está fazendo, qual que é o seu objetivo, o que é ideal. Tem diversos parâmetros que é interessante a gente avaliar durante uma pulverização, que são muitos fatores que a gente cuida, temperatura, velocidade do vento. A empresa de vocês, então, além dela vender o drone, ela também presta serviço. Por exemplo, vou comprar um drone de vocês. Aí não tem ninguém lá na minha fazenda que mexa e que consiga
pilotar isso aí. E aí, o que eu faço, meninas? Eu falo, meninas, socorre eu. Então, a gente só presta serviço, né? A gente só prestadora. A gente não vende drone, mas a gente indica e fala assim, ó, compra com essa pessoa que eu garanto. Então, assim, quando eu falo eu garanto, eu acredito que a gente passa uma credibilidade maior. Que são os nossos parceiros, que eles são especialistas na venda, no pós-venda, na assistência, tem o curso do CAR, de DIACAR. Isso, e lá no curso que eles fazem é bem completo, você vai entender da legislação, né? Vai entender todos esses processos. Se você é proprietário, o que vai precisar, se você for prestador de serviço, o que vai precisar. Lá vai falar sobre produtos químicos, lá a gente vai falar sobre as micras, né? Que é a vazão que o drone vai usar, as gotas que vai chegar na planta. Então lá esse curso ele é bem completo. Então a gente não vende, mas a gente indica que eles são nossos parceiros. E aí no caso, Jéssica, comprei o drone, não sei o quê. Provavelmente, se você comprar o drone com os nossos parceiros, eu tenho certeza que isso não vai acontecer. E se você tiver alguma dúvida, provavelmente ele vai conseguir resolver. Mas caso assim, Jéssica, tava mais barato, comprei lá não sei aonde, isso tá certo, a gente tem que fazer a pechincha de mercado, mas é o que eu falo, barato sai caro. E você sabe mais. E a gente já aprendeu isso na dor. Então assim, a gente vai lá e consegue montar a estrutura, ver se tá certo, ver como que tá o pit stop, que a gente fala ali, que é o tempo de trocar a bateria e recarregar a cauda. Então, assim, a gente consegue dar aí uma ajuda. Uma ajuda, Bom, atualmente a Abramex em si, ela é uma prestadora de serviço. A gente tem um foco direcionado para atender estações de pesquisas, né? Ensaios, protocolos, vitrines, como acontece muito aqui na região, que tem muitas estações de pesquisa. A gente está diversificando, a gente está prestando serviço com o drone de mapeamento, fazendo imagens de lado a lado, colhendo resultados com o drone de mapeamento. Trabalhamos também com a dispersão de biológico, com esse drone pequenininho, com o grande também não é impossível de fazer. Tem distribuição de sólidos, dá para plantar, semente de braquiária, fazer consórcios, coisas desse tipo. Então, atualmente, a gente tem a prestação de serviço de pulverização. Mas já é um grande interesse da gente partir para essa parte de prestar essa consultoria, de dar ajuda dentro da propriedade, se tem dúvida. Porque isso acontece no nosso dia a dia, dentro da comunidade das mulheres que voam, tudo que a gente puder ajudar, a gente ajuda. E como elas fizeram lá no Sul, a gente tem muito interesse em trazer para cá também, para incentivar outras mulheres a virarem piloto. Então, junto com tudo isso, nasceu o sonho de incentivar mesmo, de dar o curso para incentivar, mas seria um curso prático. Estamos estudando aí como que a gente vai fazer isso, né? Aí tipo assim, igual, vamos dizer lá numa propriedade, igual você trabalha, você tá lá. Você não precisa ir lá e pulverizar, você não precisa ir lá trabalhar no campo. A gente sabe que sua função é outra, às vezes você tem outra função. Só que eu quero o que aconteça? Que as mulheres dentro da propriedade entendam o que está acontecendo, para na hora que alguém chegar e falar assim, nossa, hoje eu rendi só 50 hectares. Você olhar para ele assim, por que você rendeu só 50 hectares? Vai falar, não, tá falando não sei o quê. Você vai falar, não. Ou fez não muito assim. mais. Você fez. Tá errado, tá errado, traz aqui, me explica. Porque assim, quando eu sempre falo que esse é importante. A gente não precisa fazer, mas a gente entender, né? Entender pra quando a gente vê alguma coisa errada, a gente consiga cobrar. Porque quando a gente não sabe, a pessoa vai ali dar um engambelado, você vai falar assim, é verdade, eu não sei. Então assim, esse é meu maior, eu sempre falo pra Vitória, as mulheres entender o que tá acontecendo, passar por uma pulverização, você passar por uma pulverização de drone, meio-dia você vai falar assim, nossa. Se você não entender, você vai falar assim, nossa, que legal, né, meio-dia o sol estourando, rachando a volta. O produto nem tá chegando, antes de chegar já foi. E as pessoas entendeu? Então, assim, entender todo o processo para conseguir mandar, falar, não, tá errado, você faz diferente. Aí a pessoa fala, opa, ou aqui eu faço direito, ou eu... Mas despertou na gente esse interesse de compartilhar as coisas que a gente aprendeu, os erros que a gente já cometeu, as experiências vividas. Também... sem problema algum de pessoas, acontece muito de vir pessoas no nosso WhatsApp e falar, olha, eu tô querendo comprar um drone pra prestar serviço também. Legal, aí legal. A gente fala, tá cara, certo. vamos lá, Vamos por não partes, cometa esse erro, não faz isso, começa por gurias,
onde encontrar vocês? Já falem agora, então, Instagram, Mulheres fala que da Voam, empresa. Porque, gente, eu acho que a gente já vai fazer a parte 2 do podcast, porque tem muito conteúdo, tem muita coisa que eu tenho certeza. Vai sair 2 episódios. Gostaria de compartilhar, mas assim, já digam, né, qual é o Insta de vocês, da comunidade que vocês participam também. Eu acho que para fomentar, para o pessoal conhecer, para vocês, né, abrir mais mercado, né, porque vocês praticamente estão sendo quase que pioneiras nesse ponto, assim, falando de mulher, né, então, assim, fique à vontade para falar nas redes sociais de vocês. Você vai encontrar Mulheres que Voam, tem um Instagram, né, voltado lá, a gente posta alguns vídeos, né, sobre mulheres que estão a campo mesmo, dando algumas dicas, falando sobre temperatura, sobre altura. Lá a gente encontra várias culturas, não só acostumado aqui do Mato Grosso, soja, milho, algodão, pastagem. Lá as meninas também pulverizam frutíferas, né, que é a realidade. Então lá você vai encontrar todo tipo de conteúdo, é bem completo mesmo, e são várias mulheres, vai ver sempre o rosto de mulheres diferentes. Aí a gente faz alguns vídeos, sempre para chamar atenção, algumas coisas que estão na modinha, sempre para ter arroba Mulheres que Voam. Arroba Mulheres que Voam. Arroba Mulheres que Voam com 2 M's no final. Tá. Aí, ó. Que aí fica mais fácil de vocês acharem. Uma logozinha roxo lá. Essa é a comunidade que a gente faz, que vai amar receber outras mulheres para fazer parte, outras pilotos de drone. E para conhecer um pouquinho mais da nossa rotina no @bramexdrones. E também lá tem o nosso contato, lá na bio, precisar de um serviço, tiver precisando pulverizar, precisar fazer mapeamento, imageamento de foto, só clicar lá, chama lá que já vai cair no WhatsApp, já vai aparecer a fotinha da Bramex. A gente tá bem aberto a conversar. E também, quem tiver dúvida, quiser, Jéssica, queria muito acompanhar um dia para ver se é legal. Gente, manda mensagem, a gente organiza. Geralmente a gente tem áreas perto aqui, dá pra gente ir, a gente vai lá, explica no campo, explica na prática, que às vezes assim, Jéssica, quero trabalhar, mas não sei. Vamos lá, passa um dia com a gente, passa a rotina. E aí a gente já vai conseguir passar um pouco que a gente passa, dar algumas dicas e ver se a pessoa compartilhar gosta, nossa experiência. Exato. E quanto mais mulheres, gente, eu sempre falo, a gente está muito aberto. Eu quero que esse mercado domine mais e mais mulheres, cheguem e alcance quanto mais possível. Então, assim, a gente está bem aberta para isso. Esse ano as meninas estarão no Show Safra. No nosso novidades. Muito legal. Um convite também muito especial que a gente gostou bastante. Estarão lá no nosso stand. E a gente vai estar lá compartilhando. Pra gente foi também. uma honra, né? Que nem a gente falou, um ano a gente veio como visitante no Show Safra, o outro ano a gente estava cuidando de um stand lá dentro e agora esse ano participar ativamente, assim, com outras mulheres incríveis que eu tenho certeza que vai agregar muito. Com certeza. Agregar muito, Nós que eu acho que ninguém pode perder. Meninas, muito obrigada. Assim, foi rápido que passou, né? Mas quanta coisa, quanto conteúdo, acho que vai ficar sensacional, né? Esse episódio, né, Fer? Muito obrigada pelo convite e sucesso na trajetória de vocês, né? Cada vez mais. Obrigada. A gente espera ter conseguido contribuir, né, de alguma forma. E quem tiver dúvida pode entrar em contato. A gente está aberto à disposição toda vez. Às vezes a gente não responde na hora, que às vezes a gente está no campo, mas assim que der um tempinho a gente sempre responde. Manda áudio, manda mensagem, uma hora dá certo. Obrigada pela oportunidade, gente. Valeu, foi um prazer, obrigada, viu? Então é isso, galera. Não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, que é no Sindicato Rural de Lucas, Germinacash e Agrodetalhes. Até o próximo episódio.